Abra comigo a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 22. Como eu estava dizendo, nós vimos o pleno alinhamento, né, do Espírito Santo, ministrando, ao mesmo tempo ministrando no coração da Tati, que ministrou louvor, ao mesmo tempo ministrando ao nosso espírito, através da palavra. E por quê, amados? Amados, eu sinto no meu que existe algo que Deus está querendo fazer nesses últimos dias. Amém? E nós precisamos entender algo de muita importância. O quê? O importante é a glória da presença. Esse é o tema da mensagem. O importante é a glória da presença. Pastor, mas glória e presença não seria a mesma coisa? Não. A glória é uma coisa, a presença é outra. A presença habita na glória e a glória habita na presença. E ambos são necessários para a nossa vida e nós precisamos entender a importância disso para os nossos dias. Amém? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 22, diz assim: Sua nora, aqui está falando do sumo sacerdote Eli, amém? E dos seus filhos Ofni e Finéias. Diz assim: Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que as ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode. Aqui nós estamos lendo, né, no português traduzido, Icabode. No hebraico, Icavod. Kavod. E disse: A glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Feche os seus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por podermos mais uma vez estarmos na Tua presença. Pedimos agora que o Senhor dê a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, Pai amado, venha encontrar em nós um coração aberto e acessível ao tratar da Tua palavra, ao tratar do Teu Espírito Santo, que cada um de nós tenhamos, Pai amado, ou venhamos a viver algo diferente aqui neste dia, Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, Pai, para que nós possamos nos voltar totalmente a Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, algo que Deus tem falado, principalmente nesses últimos dias conosco, e isso foi testificado. Na verdade, Deus começou a falar muito comigo desde as últimas quintas-feiras, quando nós falamos a respeito do profético e falamos a respeito da oração em línguas. E esse foi praticamente o tema esse foi o tema da nossa pauta de oração. Você tem recebido a pauta de oração lá no grupo de filhos? Amém? É importante você entender que aquela pauta de oração é algo sem significado. Amém? Ali está todo um alinhamento de tudo que Deus tem liberado em cima desta plataforma. Você está me entendendo ou não? Então, quando você ora, você está orando aquilo que Deus tem ministrado aqui. E na última segunda-feira, no primeiro período, das 5:30 da manhã, Deus ele me abriu os olhos. Por quê? Porque nós estamos num tempo profético. Nós terminamos a Páscoa e estamos na contagem de Homer. O que é a contagem de Homer? Dentro das festas bíblicas, quando encerra-se o último dia de Páscoa, semana de Pessa, no último dia de Pessa, os filhos de Israel, eles entregavam a primeira oferta, por isso que é primícia, não é? Nós chamamos isso no hebraico de Habikurim. E a partir daquele dia, os filhos de Israel passavam a contar 49 dias até a próxima festa, que é a festa de Shavuot, ou também conhecida como festa de Pentecoste. Amém, queridos? E como que eles contavam esse dia? Eles contavam tirando sempre o primeiro feixe, chamado de Homer. Então, toda vez que os homens, né, os trabalhadores da lavoura, eles se levantavam e iam para o campo, a primeira foice que eles passavam, a primeira foice que era lançada, né, dentro da colheita, aquela primeira foice, ela pertencia
ao Senhor, era a primícia. E aquela primícia seria entregue no 50º dia. Então os filhos de Israel contavam 49 dias, contando todos os dias. É tempo de Homer, primeiro dia de Homer, segundo dia, terceiro dia, até que chegasse o 49º dia. No 50º dia, por isso a palavra em grego, lá em Atos 2, Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º dia, certo? Significa 50 ou 50º. Então, no 50º dia, era o dia que, segundo a ordem do Senhor, a partir de Deuteronômio, no lugar específico que Deus havia demarcado, os filhos de Israel deveriam levar essa oferta, chamada de primícia, que é a festa das semanas, era a primícia das semanas. Se você for em Levítico 23, você vai encontrar essa festa. E aí, amados, voltando a falar daquilo que Deus, explicando para você o que significa o Homer e o apontamento profético. E aqui em oração, 5:30 da manhã, junto com dois irmãos apenas que vieram, nós estivemos em 3, nas 5:30 da manhã de segunda-feira, e o Espírito Santo abriu os meus olhos, e o Espírito Santo falou para mim: vocês estão num tempo profético, vocês estão contando um tempo, porque eu vou derramar do meu Espírito nesta casa. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu falei: meu Deus, e agora? Porque quando Deus fala essas coisas, querido, nós precisamos receber isso, não de uma maneira, isso tem que trazer temor. Isso precisa gerar em nós, obrigatoriamente, um temor, porque significa que Deus está querendo fazer algo. Isso significa que Deus está querendo fazer alguma coisa. Existe algo diferente que Deus está querendo nos fazer experimentar nesses dias que nós não experimentamos. Existe algo que Deus está querendo realizar nesses dias que nós não estamos esperando e, aliás, nem imaginamos o que é. E eu não estou falando relacionado a coisas materiais. Porque o que Deus quer fazer é além, é o sobrenatural, são experiências vivas com Ele. Amém, queridos? Então, amados, nós estamos, sem brincadeira nenhuma, nós estamos há 22 dias de Pentecoste. E a Bíblia diz que, lá em Atos 2, eles estavam aguardando a descida, porque Jesus havia dado uma ordem. Vocês esperam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então eles não poderiam fazer nada sem antes que acontecesse isso. E a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Quando começa Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu do céu um vento como de um vento veemente e impetuoso, e encheu aquela casa de glória. Houve uma preparação para aquele dia. Então, queridos, existe algo que Deus está querendo fazer aqui. Eu não sei porquê, mas Deus escolheu essa comunidade. Eu não sei porquê Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. E Ele está desejando fazer algo, e nós precisamos estar atentos. Mas aí, amados, como fazer isso? Como viver isso? Nos dias que estamos vivendo. Falávamos isso na terça-feira, na aula da ECAMI, quando nós estamos trabalhando sobre cosmovisão e pós-modernidade. E falávamos a respeito das atitudes do ser humano, do novo homem, o homem moderno, ou o homem pós-moderno. E algumas coisas nós pautamos na aula, e depois aquilo ficou matutando na minha cabeça, e eu fui pensando, e o Espírito Santo começou a trabalhar essa mensagem. E o Espírito Santo, ele falou algo para mim. Hoje, a minha prioridade não é mais a presença. E isso me assombrou. Então, hoje de manhã, eu acordei mais uma vez com essa questão da presença. Comecei a ler. Miguel estava perto, eu falei para ele: lê isso aqui, olha, lê isso aqui e tal. Mas não conseguia entender, não conseguia discernir o que Deus queria falar exatamente. Eu saí, fui fazer uma visita pastoral.
E aí na volta o Espírito Santo começou a ministrar, cheguei em casa, preparei essa mensagem. Então, queridos, preste bem atenção. Deus está querendo fazer coisas extraordinárias. E eu não estou falando no âmbito do material. Deus está querendo derramar um avivamento sobre esta casa. Deus, amados, quinta-feira passada, no encerramento do culto, eu orei por uma revolução espiritual. E é isso que Deus está querendo fazer. Deus, Ele quer fazer, não, Ele vai fazer, você querendo ou você não querendo. Vai acontecer nesta casa ministerial uma revolução espiritual. Anota isso. Deus vai realizar uma revolução espiritual. Você vai começar a viver experiências que de repente você nunca viveu. Você vai começar a sonhar com coisas que você nunca sonhou. Então Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Amém, amados? E nós estamos prontos para isso. Não é? E quando a presença vai embora? Porque isso pode acontecer. E infelizmente, muitos de nós perdemos o tempo da visitação. É exatamente esse período que conta o livro de 1 Samuel, o tempo dos juízes. Aqui ainda, Israel não era uma monarquia, não existia monarquia ainda em Israel. Nesse período, não havia juiz. Samuel ainda não estava julgando o povo como juiz. Ele estava apenas numa posição profética. E a sua posição, o seu ministério, ele começa a vir à tona a partir do capítulo 3, que eu preguei esses dias no domingo, a respeito também da lâmpada, antes que a lâmpada se apague. Lembra que eu preguei sobre isso num domingo? Antes que a lâmpada se apague. Então, ali naquele momento, Samuel ele estava apenas como um profeta. E ali no capítulo 3, quando Deus chama Samuel, falando para Samuel, Samuel, e ele, quando corresponde a Deus, fala que o teu servo ouve, então ele recebe uma revelação profética. Deus falando para ele: eu vou fazer exatamente o que eu disse com a casa de Eli. Por quê? Porque Eli era um sumo sacerdote, cumpridor da lei, cumpridor da palavra, mas os seus 2 filhos não. Ele teve 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que esses 2 filhos, eles desonraram a Deus e desonraram a seu pai, não apenas no sentido familiar, porque nesse período o sumo sacerdote, ele era uma liderança alta, escolhido por Deus, o único que poderia de ano em ano entrar no Santo dos Santos em favor, para que Deus pudesse eximir ou expiar o pecado do povo. Aquele que diariamente ele fazia sacrifícios em favor do povo diante de Deus. Ele era cumpridor, mas era omisso enquanto os pecados de seus filhos. E isso, por ele exercer uma função de liderança, acabou trazendo o terror para a casa de Israel, para o povo de Israel. Então, queridos, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram tão maus, daqui a pouco nós vamos ler o texto, eles eram tão maus, a ponto de Deus permitir uma guerra. Os filisteus, um dos maiores inimigos da história do povo de Israel, se levanta em guerra contra Israel. Israel se reúne para batalhar, e por todas as batalhas, eles levaram a Arca da Aliança. Desde Josué, desde o período de Josué, se você pegar em Josué, todas as batalhas que os filhos de Israel lutaram, antes dos soldados, ia a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança não era apenas a representatividade da presença de Deus, mas literalmente a Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. Não era simplesmente um símbolo. A Arca da Aliança carregava a presença.
A Arca da Aliança, dentre todos os artefatos do tabernáculo, era aquilo que verdadeiramente revelava a presença. Tanto que quando Moisés ergue o tabernáculo e faz exatamente do jeito que Deus mandou, separando o Santíssimo Lugar, também conhecido como Santo dos Santos, o lugar da habitação de Deus, onde colocou a Arca da Aliança, e Deus ordena o serviço do sumo sacerdócio da família de Arão. A Bíblia diz que os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, eles entram na presença de Deus, sem a permissão de Deus, e fazem um sacrifício a Deus, que Deus não havia determinado. E a Bíblia diz que diante de Deus, diante daquela presença, subiu um fogo estranho, e Nadab e Abiú foram exterminados diante da arca. Então a arca não era simplesmente uma caixa onde possuía a vara de Arão, as tábuas da lei e uma porção do maná. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. Deus era com Israel. E por que Israel tinha essa garantia? Todas as vezes que Israel saía para a batalha, a Arca da Aliança ia junto. A presença ia na frente. Levanta sua mão comigo e declare comigo: a presença ia na frente. Diga: a presença em primeiro lugar. Até no milagre que Josué viveu, que foi a abertura do Rio Jordão, quando eles saem de Gilgal e entram nas campinas de Jericó, a Bíblia diz que Eleazar, o 3º filho de Arão, e na linha sucessiva se torna o primogênito. Ele, juntamente com os outros sacerdotes, carregam a Arca da Aliança na frente. A Bíblia diz que quando os sacerdotes com a Arca da Aliança pisam o Rio Jordão se abre e o povo passa seco. Por quê? Quando a presença vai à frente, quando a presença de Deus é prioridade, quando a presença de Deus está na frente, abre caminhos, porque a presença abre caminhos. A presença opera milagres. Amém, amados? Então a Arca da Aliança era a presença de Deus. E além da presença de Deus, era a glória de Israel. Porque qual era o maior triunfo de Israel nas batalhas? A arca. A presença de Deus entre eles. Quando Deus permite essa guerra contra os filisteus, e os filisteus mais uma vez sobem contra Israel, a Bíblia diz que mais uma vez os filhos de Israel, mais especificamente Ofni e Finéias, diz: vamos buscar a Arca da Aliança, sabendo da importância da presença. Mas a Bíblia diz que Israel perde a batalha, Ofni e Finéias morrem, e os filisteus roubam a Arca da Aliança, levam embora a Arca da Aliança, levam embora a presença. E aí entra no texto em que nós lemos. Quando uma das noras de Eli, aliás, antes disso, quando a informação chega a Eli, a Bíblia fala que ele estava no terraço. E quando ele recebe a notícia, ele ficou tão assustado que ele caiu do terraço, quebrou o pescoço e morreu. Aprenda uma coisa, querido. Com as coisas de Deus não se brinca. Até hoje. Vivemos dias, querido, em que as pessoas brincam demais de Deus. E de Deus ninguém se zomba. E nós precisamos voltar a essa posição. E entender que, de fato, a presença de Deus é algo mais importante que o ser humano pode possuir. E nós possuímos, porque o Espírito Santo habita em nós. Hoje, nós não temos uma caixa revestida de ouro, onde tem as tábuas da lei, onde tem a vara de Arão que floresceu, e um pedaço do maná. Mas dentro de você, querido, existe alguém que é ressurreto,
falando exatamente da vara de Arão que floresceu, que ressuscitou. Dentro de você pode não ser uma caixa, mas dentro de você está escrita a lei do Senhor. É por isso que você a pratica. É por isso que você vive na presença. Amém? Você pode não possuir, amados, dentro de você não ter um pedaço de pão como maná, mas você carrega a presença do pão vivo que desceu do céu. Você está me entendendo ou não? Então a presença de Deus continua sendo real e continua sendo verdadeira e continua sendo importante. Por que ela era... Dá uma mexida lá que acho que dá uma resolvida. Tem dia que de noite é assim mesmo, irmão. Como que nós sabemos que a presença era tão importante? A Bíblia diz que quando essa nora, a Bíblia não fala nem o nome dela, mas a esposa de Finéias, que estava grávida, quando ela ouve, quando ela escuta que o sogro, o marido, mas principalmente a arca de Deus havia sido roubada. Quando o filho nasce, ela, porque adiantou o parto, foi um parto, como a Bíblia especifica, foi um parto prematuro. Um parto prematuro. Naquele período não existiam os recursos como hoje. Mas a Bíblia diz que as mulheres de Israel, as parteiras, falaram para ela: olha, se anima, você teve um menino. A Bíblia diz que ela só teve força para dizer isso. O nome do menino será Icavod. A palavra Kavod, no hebraico, significa glória. Icavod. A glória de Deus foi embora. A glória de Israel foi embora. Porque a glória de Israel não está nas vitórias. A glória de Israel não estava nos milagres. A glória de Israel não estava nas histórias. Por que ela diz que foi a glória de Deus? Porque o marido morreu? Porque o sogro morreu? Não, porque levaram a arca. Porque levaram a presença. A glória de Israel sempre foi ter a presença de Deus. Essa era a maior glória de Israel, porque todos os povos da terra tinham armamento. Todos os exércitos tinham armamento. Todos os exércitos, todos os povos tinham um Deus. Como, por exemplo, o povo filisteu tinha um Deus que eles chamavam de Dagon. Eram adoradores de um Deus chamado Dagon. Então todos eles tinham Deus, mas apenas Israel tinha um Deus vivo. Apenas Israel, dentro da história do período, tinha um Deus tão poderoso que abriu o Mar Vermelho, que matou o exército egípcio, que derramou as 10 pragas do Egito. Isso não era uma história apenas do povo de Israel. Essa história circulava em toda aquela região. Israel possuía algo que nenhum dos outros povos carregavam: a presença. Então a glória de Israel era a presença. A glória de Israel era a presença, não eram os milagres. Deus abriu o Mar Vermelho, glória, bênção. Deus derrotou o exército de Faraó, bênção. Deus derramou o maná do céu, bênção. Deus sustentou o povo por 40 anos no deserto, bênção. Deus derrubou a muralha de Jericó, bênção. Deus da batalha dos 5 reis, ou dos 5 reinos que se levantaram contra Israel, na liderança do rei de Jerusalém, Adonisedeque. E Deus fez com que o sol parasse, a lua parasse, fez com que chovesse saraiva, foi um prodígio extraordinário, bênção. Mas a glória de Israel não estava nisso. A glória de Israel estava: nós carregamos a presença. Nós temos a presença. A presença sempre está na frente. Se não fosse a presença, não existiria Israel, não existiria milagre. Então, amados, a glória de Israel era a presença. E por que eles perderam a presença?
Como que eles fizeram para perder a presença, para perder a glória? 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ler versículos alternados. Versículo 12, depois vamos ler o versículo 17, depois vamos ler o 22 e o 25 e você vai entender. A Bíblia diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Parece que nós estamos falando dessa época, não parece? Não se importavam com o Senhor. Tipo assim, Deus está no céu, deixa Deus lá. Vamos fazer o que a gente acha que é certo, não é fazer o que é certo. Vamos fazer o que a gente acha que é legal. Vamos fazer aquilo que enche o nosso coração, aquilo que dá prazer para nós. E era o que eles faziam. Então, versículo 12 diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Versículo 17 diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Agora, versículo 22 ao 25 diz: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Vê se os caras faziam pouca coisa. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Aqui vemos, queridos, alguns pecados que eles não bastasse roubar a oferta, porque literalmente eles roubavam a oferta. A Bíblia diz que quando um sacrifício queimado ao Senhor era feito, eles iam com um garfo lá e havia a parte do sacerdote, mas eles pegavam aquilo que não era deles. Além de tudo, cometiam prostituição na frente da tenda do encontro, porque se deitava com mulheres exatamente no lugar de encontro com Deus. Foram exortados, não ouviram não apenas a voz de um pai preocupado, mas não ouviram a voz do líder. Não ouviram a voz de quem comandava, de quem carregava a responsabilidade daquele sacerdócio. Então aqui nós vemos o motivo pelo qual Deus permitiu tudo isso. Então aprenda uma coisa, querido: existem coisas que Deus permite na nossa vida, existem coisas que Deus permite na sua vida, exatamente para ver se você acorda. E é interessante, querido, que a gente só acorda, a gente só lembra que a gente precisa de Deus quando passamos situações como essa, quando o inimigo se levanta. E aí queremos levar a presença. E aí, querido, você vai descobrir que o inimigo levou a presença de você embora e você nem percebeu. Aí eu falei, dentro da mensagem eu falei: Espírito Santo, mas tudo bem, mas como que eu vou explicar isso para o povo, que eles podem perder a glória da presença a partir dos atos de Ofni e Finéias? E aí eu fui para o texto de 1 Tessalonicenses, eu gostaria que você abrisse comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, em diante. E ali eu pude ver, porque, amados, não sei qual Bíblia, não sei qual versão você tem, mas na versão que eu utilizo e gosto de utilizar, que é a versão KJA, King James atualizada, o subtítulo dessa divisão de texto está escrito assim: como manter o fogo do Espírito, que é a presença. Amém, amados? O fogo do Espírito é a presença. O Espírito Santo se movendo em nós é a presença. Amém? E aí eu li aquele texto e Deus, Ele me deu algumas atitudes exatamente baseado nesse texto, que quando praticado, atitudes
que quando praticadas, nos faz perder a glória da presença, e é o que muitos de nós estamos vivendo. Por isso que vivemos um tempo de esfriamento espiritual. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 22. Paulo está orientando a igreja de Tessalônica como manter o fogo do Espírito. Olha o que diz o texto. Agora pedimos a vocês, eu quero, se você puder, tome nota, grife esse texto na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Amém? Esse texto, dentro do subtítulo, me chamou a atenção: como manter o fogo do Espírito. E aí eu consegui fazer o anexo deste texto a essa mensagem. E aqui, dentro desse texto de 1 Tessalonicenses, nós encontramos 10 atitudes. 10 atitudes que podem nos fazer perder a glória da presença. 10 atitudes que pode fazer você perder aquilo que você carrega de mais importante. Porque dinheiro vem e vai. Circunstâncias vêm e vão. Pessoas, hoje elas estão, amanhã elas não estão. Mas a presença, enquanto você estiver nessa vida, a presença está com você. Obrigado por esse amém tão empolgante que você deu agora. Eu vou falar de novo. Enquanto você estiver nesse mundo, a presença de Deus está com você. Não importa o momento que você esteja passando, não importa se você está passando por tribulação, não importa se você está vivendo na mudança, não importa se você está bem, se você está mal, a presença de Deus é contigo. Olha para 3, 4, 5 pessoas que estão à sua volta e diga para ela: a presença de Deus está com você, irmão. Amém ou não amém? Pastor, então quais são essas 10 atitudes que pode nos fazer perder a glória da presença? Então vamos lá, queridos. Primeiro, negligência ao não reconhecer e desonrar autoridades espirituais. Amados, você pode perceber que toda pessoa que desonra líder, que desonra pastor, vive debaixo do esfriamento espiritual. Vive porque perdeu a presença. Pessoas que passam não apenas desonrar, porque a desonra é a pior. Porque qual foi a orientação de Paulo para manter? Qual foi a primeira orientação de Paulo para manter o fogo do Espírito? Considere aqueles que aconselham vocês. Tratem eles na mais alta estima. Aqui, amados, Paulo não está dizendo que existem pessoas privilegiadas. Paulo não está tratando disso, porque isso não é evangelho. O evangelho não coloca ninguém numa situação de privilégio. Todos somos servos. Amém ou não amém? Mas existem pessoas que Deus levanta para carregar uma visão. E existem pessoas que Deus levanta para construir uma visão. E é preciso discernir isso. Então, quando não existe
esse reconhecimento de que existe alguém que carrega um fardo, que carrega um peso, que carrega uma responsabilidade, e eu, além de negligenciar e não reconhecer, eu ainda pratico a desonra. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, eu não quero a presença. Amados, nós acabamos de ler, os filhos de Eli atraíram maldição não apenas para suas vidas e para suas casas, mas trouxeram a desonra para Israel, porque desonraram não apenas a Deus, desonraram o pai como autoridade da casa, mas desonraram Eli como líder. Amados, eu estou careca de ver. Aliás, eu estou careca porque eu passo a máquina. Mas, numa força de expressão, eu estou careca de ver pessoas que se desviaram porque não conseguem reconhecer uma autoridade espiritual, porque não conseguem caminhar debaixo de uma visão, porque não conseguem caminhar debaixo de uma autoridade. Além de não conseguir, praticam a desonra. Reuniõezinhas para falar mal. Graças a Deus eu não tenho isso aqui, gente. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu não estou dizendo porque está acontecendo aqui. Eu estou dizendo, querido, porque isso infelizmente acontece sempre e já aconteceu conosco. Fazer churrasquinho para falar mal do líder. Fazer encontros clandestinos, reuniões clandestinas. Amados, eu já vi pastor morrer por causa disso. Porque isso adoece o líder. Então eu não quero que você entenda que uma autoridade espiritual ou um líder, ele carrega uma situação de privilégio, mas ele carrega uma responsabilidade maior que a tua. Você está comigo, sim ou não? Vocês estão com cara de assustado, gente? Vocês não andam reunindo não, fazendo churrasquinho, né? Ai, se eu te pego. Tô brincando, gente. Amados, entenda algo. Quando Paulo diz, reconheçam aqueles que aconselham vocês, Paulo não estava colocando os líderes numa situação de privilégio, mas Paulo estava reconhecendo a autoridade e a importância que esses líderes tinham para a igreja. E é isso que nós precisamos entender. Agora, amados, quando praticamos a desonra, como foi o caso de Ofni e Finéias, como foi o caso, por exemplo, de Corá, Datã, amados, eu poderia encher aqui de exemplos, como foi o caso de Corá, Datã e Abirão, como foi o caso de tantas histórias na Bíblia, como foi o caso de Absalão, filho de Davi, como foi o caso de Jezabel em relação a Acabe. Existem tantas histórias. E, amados, Paulo diz que tudo que está escrito é para nós aprendermos. Então significa que eu preciso entender que as histórias são carregadas de princípios. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vai lá no pastor Instagram. Alguém aqui já ouviu a mensagem do pastor Instagram? Pastor Facebook, pastor YouTube, apóstolo TikTok. Aí pega um abestado, desigrejado. Porque esse negócio de líder não tem que me submeter a ninguém. Continua nessa pegada. Você pode olhar, você não conhece a história de quem está falando ali por trás do vídeo. Pode ver um desigrejado, é uma pessoa frustrada com o líder. Mas não frustrada porque o líder errou, porque todo mundo erra, querido. O maior problema não é o líder errar. O problema é que nós fazemos do líder uma pessoa inerrante. E achamos que o líder é uma pessoa que nunca vai errar. Ele nunca vai cair. E nos esquecemos que o líder, ele é um ser humano como qualquer outro. E aí o que acontece? Nós fazemos do líder uma figura inerrante. E quando o líder erra, quando você percebe que o líder é uma pessoa que vai escorregar, que vai errar, você sabia que o líder pode até ser influenciado por Satanás?
Pastor, misericórdia, isso é uma heresia. Eu vou mostrar para você na Bíblia, querido. Abra comigo aí a sua Bíblia. Esse eu faço questão que você abre. Meu Deus, eu tenho que acelerar, o tempo voa. Coloca aí, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, se você quiser grifar. Gente, Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Davi era o homem que sabia tocar harpa, mas também sabia tocar o coração de Deus, amém ou não? E se eu falar para você que um dia Davi foi influenciado por Satanás? Olha aqui. Satanás levantou-se contra Israel e influenciou Davi a fazer um recenseamento do povo. Na versão King James diz assim: então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi. Até o líder pode ser influenciado por Satanás quando fecha os ouvidos para a voz de Deus. Então aqui é a maior prova de que o líder erra. Quando você olhar para essa plataforma e você ver os líderes dessa casa, não entendam que esses líderes são pessoas inerrantes. Não. Aquele ali ele é tão perfeito que acho que nem pum solta. De tão perfeito que é. Isso não existe, querido. Então, quando Paulo fala de considerar os líderes em alta estima, não significa que Paulo está colocando eles num lugar de privilégio, mas está reconhecendo a importância que eles tinham para a igreja. E nós precisamos entender, querido, só existe igreja porque Deus sempre levantou líderes. Deus estabeleceu os 12 apóstolos como líderes. Os apóstolos levantaram líderes. Vamos ver vários líderes na Bíblia. Andrônico, Júnias, Priscila e Áquila, tantos outros, Timóteo, Tito, Epafrodito. Olha quantos nomes bonitos para você botar nos seus filhos. Tem vários líderes. Em 1 Coríntios 8, ainda Paulo vai dizer que estava enviando Tito à igreja de Corinto, e dizendo que junto com ele estava acompanhando ele os apóstolos das igrejas. Porque esses que estão com Tito é o meu fiel filho, ele caminha comigo, mas os outros são apóstolos das igrejas, e glória para Cristo. Então entenda, líder não está na condição de privilégio, mas nós precisamos entender, se Deus levantou um líder, se Deus deu a visão para um líder, é porque Ele está com esse líder. E se você caminha com essa liderança, você precisa aprender a se submeter a ela. Não cometa o erro de Ofni e Finéias. Segundo, eu vou ter que acelerar, querido. Problemas relacionais. Graças a Deus, a gente nunca teve um problema relacional. Sim ou não, gente? Você nunca teve, né? Você nunca brigou com ninguém, você nunca ficou de bico virado com ninguém. É verdade ou não é? Eu tô sabendo disso, foi um revelamento que eu recebi. Por que Paulo fala, vivam em paz com todos? E, amados, quando você coloca assim, se você colocar 4 pessoas dentro de uma casa, já é difícil ter paz. Você imagina botar 50, 100, 200, 300, 400 pessoas, 500 pessoas dentro de um lugar, dentro de uma mesma visão e dizendo assim, vive em paz. Como é que faz um negócio desse? Então por que muitas pessoas perderam a presença? Porque tiveram problemas relacionais e não sabem perdoar. Porque tiveram problemas relacionais. Eu estou falando dentro do âmbito eclesiástico. Porque tiveram problemas relacionais e não têm maturidade para separar e para resolver a equação. Aí o que é preferível? Ficar magoado e aí você se fecha para a presença. Terceiro, a falta da prática do ministério cristão. Pessoas que abandonam o ministério.
servem na obra, servem no ministério, têm chamado, têm vocação. Inclusive, segunda-feira nós oramos muito para que Deus levante aqueles que têm a vocação do Senhor, que Deus dê uma injeção de ânimo nessa galera. Porque Paulo falou que eu exorto vocês, continue exortando, consola a pessoa. O que é isso, amados? Ministério cristão. Então, a falta da prática do ministério cristão faz você perder a glória da presença. Faz a gente perder a glória da presença. Por quê? Paulo dá uma orientação à igreja de Coríntios. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Amados, qualquer probleminha relacional, qualquer coisinha a gente se abala. E nós acabamos de cantar aqui: nada vai me abalar, porque eu estou junto da pedra. Que pedra você está, irmão? Você está com a pedra que é Jesus ou você está com a pedra de tropeço do seu lado? Nada vos abale. E qual que é a orientação de Paulo? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que Paulo está dizendo? Mantenham-se dedicados à obra do Senhor. Primeiro, não deixa nada abalar. E mantenha-se na obra. Você carrega algo em você. Vou falar de novo. Você carrega algo em você. Deus depositou em você, querido. Deus depositou em você como uma herança, como joia em vaso de barro. É isso que Paulo fala. Então, o que eu tenho que fazer? Pastor, mas por que muitas vezes nós deixamos de praticar o ministério? Posso falar para você? Por causa de trabalho. Ah, pastor, aí é meu sustento. O seu sustento veio do trabalho? Eu achava que o seu sustento vinha de Deus. Amados, eu não gosto muito de falar de mim e de testemunho. Mas quando eu trabalhava secularmente, amados, de verdade, eu nunca, escute o que eu estou dizendo para você, nunca deixei um culto, nem semanal, e nem dominical, por causa de trabalho. O patrão marcava, tem reunião, que dia? Tal dia. Não posso. Não posso. Não venho. Não conte comigo. Porque esse dia para mim é um dia dedicado ao Senhor. Até arrumar briga em empresa. Eu não falo isso com orgulho, mas até por o dia que falaram, que abandona essa igreja, eu fui para cima. Um dia que eu perdi a cabeça. Também? Bom, não tenho tempo hábil para falar isso. Agora eu não entendo. Amados, nós deixamos a obra, abandonamos o ministério. Vou dar um exemplo, trabalho. A gente vem, Senhor, abre uma porta de emprego. Sim ou não? Sim ou não? Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego. Aí sabe o que você faz? A porta de emprego que você pediu a Deus está da glória dele, da presença dele. O trabalho que nós tanto oramos, a promoção que nós tanto oramos, a empresa que nós tanto oramos, ao invés de nos conduzir a Deus, ela nos tira daquilo que é de Deus. Entende, amados? Amados, escute, eu vou falar algo. Eu entendo tudo, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu preciso que você entenda. Se você não aprender a priorizar a Deus nas pequenas coisas, você sempre vai viver uma vida espiritual medíocre. Nunca vai sair do lugar. Porque não sabe priorizar a presença. Terceiro, aliás, quarto, alimentar a alma com sentimento de vingança. O que Paulo orientou? Fique de olho para que ninguém pague o mal com o mal. Por que isso pode acontecer? Amados, alguém pisou, o Dair pisou no meu calo. Aí vê.
Ele vai ver. Não vou nem olhar na cara dele. Aí pega a unção da dona Florinda. Vingança. Vira a cara. Coisa de criança. Aí o que acontece? Esse sentimento de vingança se torna uma amargura. E a Bíblia diz que a amargura da alma corrói até os ossos. 5. A ausência da prática da oração. Paramos de orar. Paramos de orar. Perdemos o prazer de orar. Porque orar, querido, não é um momento que você pede para Deus. Oração é o seu momento de relacionamento com Deus. E Paulo fala o quê? Orai sem cessar. Mas o que acontece conosco? Nós paramos de orar. E quando nós perdemos a prática da oração, nós perdemos a glória da presença. 7. A prática da ingratidão. Amados, a desonra é horrível, mas a ingratidão é péssima. E uma das coisas que Paulo fala é: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Praticar a gratidão, querido, não só agradecer a Deus, mas praticar a gratidão é bênção para a sua vida. Quando nós paramos de praticar a gratidão, querido, sabe o que acontece? O nosso coração se esfria. E aí a gente para e começa a pensar que tudo o que aconteceu só dependeu da gente. Querido, pare para pensar. Você chegou porque Deus colocou pessoas no seu caminho. Teve o seu esforço, mas Deus colocou pessoas no seu caminho. Sim ou não? Não caiu no seu colo. Nem que a pessoa passou na sua vida por uma semana, uma conexão rápida, uma conexão breve. Mas Deus colocou uma conexão. Então aprenda a praticar gratidão. Seja grato. A gratidão alimenta a alma. 8. Anular a obra contínua do Espírito. Não permitir o Espírito me conduzir, não permitir o Espírito Santo guiar, não permitir o Espírito Santo me transformar. Isso pode fazer eu perder a glória da presença. 9. Ignorar a voz de Deus. Porque o que Paulo diz? Não trate com desdém as profecias. Profecia, querido, é aquilo que Deus fala. Deus pode falar nesta plataforma através da palavra, através do ensino. Deus pode usar pessoas, Deus pode falar por sonho, Deus pode falar. Qual é o problema muitas vezes? É que nós ignoramos a voz de Deus. Por quê? Porque muitas vezes queremos ouvir a voz do nosso ego. Estamos como Saul. Saul, quando recebe a orientação de Samuel, mata os amalequitas. Ele ouviu a voz de Deus ou a voz do seu ego? Ele ouviu a voz do seu ego. Não fez o que Deus mandou. E a Bíblia diz que quando Samuel vai cobrar Saul, ele disse o quê? Não, eu separei as melhores ovelhas para o sacrifício. Ou seja, tinha uma boa intenção. Escute, querido, Deus não quer a sua boa intenção, Ele quer a sua obediência. Deus não trabalha com boas intenções, Deus trabalha com obediência. O reino não se move por boas intenções, o reino se move por obediência. E por causa disso, Saul perdeu o reino. E 10º, para concluir, se entregar às práticas pecaminosas ou oriunda a elas. Porque no versículo 22, Paulo fala o quê? Foge de toda aparência do mal. Mas o que acontece conosco muitas vezes? Nós não sabemos de onde vem, não sabemos qual é a origem, ou até sabemos e nos rebelamos contra Deus. E vamos lá e praticamos, e trazemos para a nossa vida, e fazemos daquilo o nosso estilo de vida. Esses 10 pontos podem afastar de você a glória de Deus. Agora, você pode me perguntar, pastor, o que eu faço para trazer a presença? Eu reconheço a glória da presença e Kavod foi embora da minha vida. Eu sinto que a glória da presença se foi. Como eu atraio novamente a presença?
Queridos, a Bíblia diz que Israel passou 20 anos sem a arca. 1 Samuel 7, verso 2. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Porque perderam a presença, passaram a vida suplicando. Porque abandonaram a presença. Porque não se importaram com a presença. Mas teve um que Deus levantou. E a primeira coisa que ele fez foi desejar a presença. A Bíblia diz que Davi se torna rei em Israel. Depois de um longo tempo, a Bíblia diz que Davi assume o trono com 30 anos. Recebeu a unção quando tinha 17. Com 30 anos assume o reinado de todo Israel. E a Bíblia diz que ele conquista uma cidade chamada Jebus, que hoje nós conhecemos como Jerusalém. Jerusalém se torna a capital do reino. Davi poderia estar preocupado em construir palácio. Davi poderia estar preocupado em construir tantas coisas. Mas olha a atitude de Davi. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 e 2. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá em Judá, com o objetivo de pegar a arca da presença, sobre a qual se invoca o nome de Deus, e Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Davi, ele poderia estar preocupado com tantas coisas, mas sabe qual foi a primeira preocupação de Davi? A arca da aliança. O que Davi estava dizendo com isso? Eu posso ser rei, vitorioso, obter sucesso, mas nada disso importa se a arca não estiver aqui, se a presença não estiver aqui. E aí a Bíblia diz que ele foi, a primeira vez que foi, não fez do jeito certo, voltou, e depois do jeito certo ele foi e trouxe a arca. A glória de Israel voltou. A glória de Israel voltou. Pastor, por que ela voltou? Uma única atitude: desejo pela presença. Pastor, o que vai fazer a presença voltar? Vamos fazer a campanha? Vamos fazer a conferência? Vamos fazer... Amados, eu posso fazer conferência, eu posso trazer pregador de fora, eu posso fazer tudo o que você imaginar, mas se você não deseja trazer a presença de volta para a tua vida, se você não deseja sentir a presença, se você não entender que você precisa alimentar em você um alto desejo, nada mais importa. Eu conquistei, fui vitorioso, hoje sou rei, mas não interessa, nada disso importa se a presença não estiver aqui. E a Bíblia diz que quando a arca da aliança volta, a Bíblia diz que Davi se alegrava tanto, mas ele dançava tanto. Adoração extravagante. Sabe adoração extravagante? Mas ele adorava tanto, mas ele pulava tanto, querido. Pulava tanto, que a Bíblia diz que até as partes baixas da sua roupa aparecia. Por que o rei estava feliz? Ele havia conquistado uma vitória em uma guerra? Não. Porque ele havia derrotado o inimigo? Não. Porque ele tinha conquistado um milagre? Não. Por que Davi dançava? Porque ele conseguiu trazer a presença de volta. Porque ele conseguiu resgatar a presença. Porque ele conseguiu trazer novamente a glória da presença para Israel. Nada mais importa se a presença não estiver, querido. Nada mais importa se a presença não estiver. Se nós não aprendermos a reconhecer o valor da presença, querido, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos, assim como tem um salmo que diz, um abismo chama outro abismo. E posso falar para vocês, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e dentro do ministério, servindo no ministério, mas estão sempre no automático. Os cultos se tornaram automáticos. Tudo está no automático. Por quê? Amados, não adianta você achar que a presença está em outro lugar. A presença está em você. Pastor, mas como que eu faço para trazê-la de volta para mim? Porque eu perdi.
É simples. Você quer? Você quer? Faz igual Davi. Vai buscar. Vai buscar a arca, querida. Você não está entendendo, meu Deus do céu. Vai buscar a arca. Vai buscar a glória da presença. Traga ela de volta. Traga ela de volta. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Amados, o tempo é tão... Ele judia tanto da gente de quinta-feira. Porque num culto como esse, eu gostaria de pegar esse ministério de louvor e se deixar aqui na Tacupó até 11 horas da noite. Mas eu quero ser coerente com o horário. Amém? Amados, você precisa da presença. Davi só foi buscar a presença. Davi só foi buscar a arca porque reconheceu que precisava da presença. A pergunta que eu faço para você: até que ponto você reconhece? Primeiro, e cavode, que a glória se foi de você. Feche os seus olhos em nome de Jesus.